acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá na página 28. Os últimos versículos, do texto que nós estamos meditando. Todos comeram e ficaram saciados, e recolheram 12 cestos cheios das sobras dos pães e dos peixes. O que tinham comido dos pães eram 5.000 homens. Se a gente recorda da passagem inteira, a gente percebe uma coisa bem interessante. Que lá no início, no versículo 31, o primeiro versículo que a gente meditou, diz assim: ele disse-lhes: vinde à parte a um lugar solitário e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Olha a contraposição, Em 10 versículos, mais ou menos, em 11 versículos, eles não tinham tempo para comer e daqui a pouco, todos comeram e ficaram saciados. Todos, Ele não fala aqui que só as pessoas, os outros comeram, os apóstolos também, todos comeram e ficaram saciados. O estado primeiro dos apóstolos era de cansaço, de fome, de falta de tempo. Foi assim que começou a história. Um monte de gente cansada, com fome, sem tempo para nada. E 11 versículos depois eles estão saciados, recolhendo sobras, depois de ter alimentado a si mesmos. Ou seja, a sobra é aquilo que é supérfluo, digamos assim. Então eles estão tendo tempo até para fazer aquilo que é supérfluo. Depois de terem alimentado não só a si mesmo, mas 5.000 homens. O que permitiu os apóstolos saírem, o que permitiu que eles saíssem do estado inicial, do cansaço, da fome, da falta de tempo, o estado final, não foi nenhuma daquelas tentações que a gente meditou durante esse retiro. A tentação de desaparecer, de tirar férias, chutar tudo para cima. E nenhum sentimento intrusivo que aparece na cabeça das pessoas, No olho do furacão vem aquele monte de pensamento maluco. O que permitiu que os apóstolos saíssem do estado de não ter tempo de comer, para comer e ainda saciar 5.000 pessoas, foi todo esse processo de aproximação deles com Cristo. O contato deles com Cristo, tudo aquilo que eles fizeram para nosso Senhor, de entregar o que eles entregaram, de organizar a multidão, e tudo aquilo que eles permitiram que Cristo fizesse com eles, foi isso que fez com que eles saíssem em 11 versículos de um estado para outro estado. Deixar levar-se por Cristo para um lugar retirado. Tudo começa assim, Eles, em primeiro lugar, dizem sim ao convite de Deus de sair do lugar das idas e vindas para ir para um lugar retirado. Depois, eles falam tudo para Jesus. Depois, eles reconhecem que a missão é grande demais para eles. Depois, eles oferecem a Cristo o pouco que eles tinham disponível, mas que era tudo que eles tinham. Depois, eles ordenam as coisas, ordenam a própria vida, digamos assim. Depois, eles deixam Cristo multiplicar nas mãos deles aquilo que eles tinham oferecido para Cristo. É um texto pequeno, mas com tanta coisa, E depois que eles passam por todo esse processo,
né? Ou seja, são vários degraus, né? O lugar retirado, falar tudo para Jesus, ordenar, reconhecer que a missão é grande, oferecer a Nosso Senhor, se multiplicar, tudo nas mãos deles. Depois que eles passam por todo esse processo, o resultado não podia ser melhor. A saciedade de si e dos outros. Eles estão saciados, eles estão descansados, eles estão bem, e melhor ainda, os outros estão bem. Aqueles que não conseguiam lidar nem consigo mesmos estavam sendo instrumentos da sociedade de 5.000 pessoas. Quem não conseguia dar de comer a si mesmo estava dando de comer a 5.000 pessoas. Aqueles que não tinham dinheiro para dar um pedacinho para cada um estão recolhendo 12 cestos, que eles nem sabem para quem que eles vão dar. Esse é o fruto que nós queremos tirar, né, do nosso retiro. Saciar a si mesmo e aos outros e ainda recolher os cestos. Ou seja, sair saciado, saciar os outros, porque não adianta nada a gente se santificar achando que é uma coisa só pessoal. Nossa santificação só acontece no serviço dos outros. E recolher o cesto. Né? O que são os cestos? Os cestos são símbolos do serviço. Né? A gente usa cesto para fazer alguma coisa, né? Recolher as sobras nos cestos significa que nunca se esgota aquilo que nós recebemos de Deus. Ou seja, lembra que na meditação que a gente escutou, fala que Jesus, quando ele multiplica o vinho, né? Quando ele transforma a água em vinho, ele não faz qualquer vinho, né? Ele faz o vinho bom. Da mesma maneira, se Cristo vai multiplicar os pães, ele não vai multiplicar contado. Ele podia ter feito isso, já seria incrível, né? 5.000 homens, 5.000 pães. Não, ele faz com sobra. Quando Cristo faz o milagre na nossa vida, ele faz com sobra. Nunca se esgota aquilo que Cristo multiplica. E enquanto nós estivermos na terra, nós somos úteis no serviço do reino. Evidente que aqui na terra nós temos momentos de descanso, né? Como esses dias eu espero que tenha sido um momento de descanso para vocês, mas não existe aposentadoria da missão espiritual, da vida espiritual. Sempre ainda vai ter, né, cesto vazio e pão para recolher, né, daquilo que Cristo multiplica na nossa vida espiritual, daquilo que a gente distribui aos outros. Ou seja, sempre é como se fosse assim, Deus te dá a capacidade para você se salvar e para você cumprir sua missão imediata, como esposa, como mãe, mas sempre vai sobrar, entendeu? Sempre vai ter algo que outra pessoa vai aproveitar também. E isso é para sempre. Porque não tem um momento que para. Só que esses cestos só são realidade, né? A saciedade só é realidade também quando existe esse processo de mudança interior, de entrega em Cristo. Porque às vezes a gente quer sair do cansaço inicial, a gente quer pular os 11 versículos, né? A gente quer sair do cansaço inicial para as sobras dos cestos. Porque é o estado pior para o estado melhor. E a gente não quer passar pelo processo que às vezes é doloroso. O processo de dar tudo a Cristo, de contar tudo para Cristo, de reconhecer a própria limitação, a própria capacidade, de ordenar as pessoas. Só que não dá para pular etapa. A vida espiritual não tem atalho. O retiro serve para que nós tenhamos consciência desse processo interior de aproximação com Cristo que nós devemos fazer. Para que a gente comece esse processo no retiro e que isso, por meio dos propósitos, continue, ou seja, como se a gente... como se fosse assim, olha, nós ainda estamos no primeiro versículo, no cansaço. Né? Aí, durante o retiro, né, na verdade a gente foi para o segundo versículo, que é para contar tudo para Jesus.
né? Por meio da nossa oração, por meio da nossa confissão. Só que ainda falta o resto dos versículos para a gente viver. E a gente vai vivendo com o tempo. Enquanto você não vê que está com 12 sextos sobrando na sua vida, é porque você ainda está nesse processo. Só que não pode desistir e ir embora e pular de volta lá para o início, né? Quando a gente começou o retiro, o que a gente falou? Que qual é o motivo pelo qual nós fazemos retiro? É tratar da salvação da alma. A gente citou aquela passagem de Jeremias. Coloquei-te aqui hoje para que destruas, edifiques e plantes. Destruir, edificar e plantar. Destruir o pecado, destruir a mesquinhez, não só pela confissão que a gente fez, mas destruir o pecado quando ele tentar voltar de novo, porque ele vai tentar voltar. Destruir a mesquinhez, porque às vezes a gente já até venceu os grandes pecados, só que a gente ainda não se venceu. Destruir tudo aquilo que nos impede de ser realmente santos. E eu fiz questão de colocar como primeiro áudio aquela pregação sobre os pais de Santa Teresinha, para mostrar justamente que vocês não precisam ser freiras para ser santas, que vocês não precisam ter uma vida boa para ser santas, porque eles foram santos no meio das dificuldades, eles tiveram vocações frustradas, eles foram rejeitados. Ali não fala, mas Santa Zélia não tinha um relacionamento muito bom com a mãe, por exemplo. Ela perdeu filhos, e não foi na gestação, os filhos já eram nascidos, uma com 4 anos de idade. Uma filha era muito problemática. O marido depois vai ficar lá viúvo, com criança para cuidar, vai ficar doido, né? Literalmente doido. E nada disso foi motivo para que eles não fossem santos. Porque às vezes a gente tem essa tentação de que eu tenho dificuldade para ser santo porque eu tenho alguns problemas com meus filhos, com minha mãe, meu marido. Só que se eu não tivesse isso, eu seria livre. A gente entende os problemas da vida como se fossem amarras que nos impedem de alcançar a santidade. Quando isso justamente é o meio pelo qual nós vamos nos santificar. Então a gente fica esperando o dia que vai ficar tudo muito limpo para a gente ser santo. Então, destruir tudo aquilo, destruir essa mentalidade que nos impede de se santificar. Essa mentalidade que nos faz ficar patinando na vida espiritual. Às vezes o caminho, né? O Padre Fausto falou daquela oração, né, que Deus te deu um bom caminho. Às vezes a pessoa não faz um caminho, ela faz uma caminhada na esteira. Né? Ela anda, ela sente o cansaço, mas ela não sai do lugar, ela continua no mesmo lugar. Edificar uma pessoa nova. Edificar exige esforço, né? Ou seja, um pedreiro, ele não faz uma casa sem ficar cansado, sem se suar. Então, edificar uma pessoa nova é o esforço que a gente precisa fazer para reconstruir a nossa vida. Mas reconstruir a nossa vida numa base mais sólida, que é o amor de Cristo e a Cristo. Às vezes, algumas partes na nossa vida estão edificadas sobre outras bases. Sobre outras bases. E tem que ser sobre a base do amor de Cristo. E edificar significa ir construindo. Ninguém pode sair do retiro com aquela tentação de que... Tem dois problemas, né? Um é da gente sair achando que foi só um momento que a gente respirou e agora a gente volta ao normal. Não pode voltar ao normal. Senão não adianta nada. Tem que voltar diferente. Mas também não pode ser achando que amanhã então eu já sou uma pessoa completamente nova. Não. Se você achar isso, você vai ver que não vai se decepcionar e o retiro também não vai valer de nada. É saber que algumas coisas você destruiu, algumas coisas você está construindo, algumas coisas você plantou. E que isso vai crescendo. Edificar uma pessoa nova. E plantar no terreno das nossas circunstâncias as mesmas sementes do amor de Cristo que são a base da nossa existência.
plantar significa não só, né, os propósitos que a gente está colocando no nosso coração hoje para dar fruto mais tarde, mas plantar significa também que nós seremos capazes de distribuir sementes que vão germinar na nossa circunstância, né? Transformar o nosso entorno em um jardim de Deus. Porque é só assim que a gente percebe, ou seja, é só quando a gente consegue saciar os outros que a gente percebe que de fato nós também já fomos saciados. Os que tinham comido dos pães eram 5.000 homens. E vocês podem pensar, cada um de vocês tem os 5.000 homens, né? Ou seja, o que é 5.000 homens de vocês? É o marido, os filhos, o trabalho, que precisam ser saciados. Né? Que é muito menos do que 5.000, mas que às vezes parece que dá mais trabalho que 5.000. Mas que vocês vão conseguir, se seguirem, né, esse caminho, não só deixar todo mundo saciado, ainda vai sobrar 12 cestos ainda. E essa é a graça que nós pedimos, né? Por intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora também não faz nada para faltar, né? Quando ela consegue de Cristo o milagre do vinho, vinho à beça, né? Para um fim de festa. 80 litros, mais ou menos, 4 talhas. Porque ela é mãe tem generosidade, né? Você não dá para o seu filho só aquilo que ele precisa comer para não morrer de fome. Você dá um pouco mais, né? Então, Nossa Senhora faz isso com a gente. Então, a gente pede para que ela nos ajude a ter, né, que ela seja generosa, e ela sempre vai ser generosa conosco, para que a gente seja também generoso com os outros. E vamos pedir a Nossa Senhora essa graça, que tudo aquilo que a gente aprendeu, lembra que eu falei lá no início, se hoje ouvires a voz de Deus, não endereçais o vosso coração. Se a gente ouviu a voz de Deus, que isso não se perca, né? Que a gente não esqueça, que isso não morra dentro de nós, mas que essa voz de Deus continue falando nos nossos ouvidos, né? Ecoando, e que a gente saiba, claro, nem sempre vai ser possível que vocês parem para fazer um retiro, mas existem alguns, vocês tentarem aproveitar os poucos momentos de respiro que vocês vão conseguir ter na vida de vocês, sabe, os momentos de oração, para que sejam vividos com intensidade, para que vocês, sabe, não se deixem simplesmente voltar para o turbilhão e ir perdendo tudo que foi adquirido. Infelizmente, 1 dia e meio, não sei, nem se pode chamar de retiro, né? É tão pouco tempo. Né? Um recolhimento, digamos assim. Mas que vocês saiam daqui também mais recolhidas. Né? E é isso. Vamos rezar então? E eu vou dar alguns avisos finais. Tá bom? Lembrai-vos, Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer